Bom dia a todos e a todas. Aqui na disciplina de Clínica Médica da turma J, essa é a nossa terceira aula, que no caso seria a sexta, né? É o nosso terceiro sábado e sexta aula de Clínica Médica. Hoje eu venho trazer para vocês, na verdade, uma revisão daquilo que a gente aprendeu em farmacologia, quando ainda estávamos na modalidade presencial. Porque a ementa de clínica médica também pede que se tenha que a gente aborde conhecimentos de técnicas de administração de medicamentos e alguns conceitos que a gente já viu em farmacologia. Por isso vai ser uma aula mais prática, mais dinâmica, porque a gente na verdade já viu esses conteúdos em farmacologia. Vai ser só mais uma forma de revisão. Então a gente começa com alguns conceitos básicos: o que é droga, o que é medicamento, o que é prescrição, o que é forma farmacêutica. A gente viu na disciplina em farmacologia que droga é qualquer substância química que altera o organismo, prejudicando ou beneficiando ele no aspecto assim da saúde ou de algum dano que essa droga possa vir causar a esse indivíduo. Medicamento ele é um produto farmacêutico, é aquilo que a gente compra na farmácia, seja na forma de xarope, de comprimidos ou de injeções. Então, medicamento é tudo aquilo que é comercializado, é um produto que foi tecnicamente elaborado em laboratório de farmacologia, de farmácia, e o medicamento tem a finalidade exclusiva de auxiliar o paciente nos problemas de saúde dele. A prescrição é um documento com valor legal, no qual o médico, quem prescreve aquele medicamento, se responsabiliza por aquela prescrição. E a forma farmacêutica são as formas pelas quais os medicamentos se apresentam. Se é xarope, se é comprimido, se é um elixir, se é um aerossol inalatório, dentre outras formas que nós temos dos medicamentos. Placebo é aquela substância inativada que a gente aprendeu lá em farmaco. Tudo aquilo que não tem nenhuma finalidade terapêutica, mas é utilizado para satisfazer o paciente. Porque no psicológico dele, o fato de ele ter ingerido um medicamento ali já vai auxiliar no... Ele vai se sentir bem, vai se sentir satisfeito e vai achar que aquele produto vai ajudá-lo no seu problema de saúde. Indicação é para quais fins o medicamento é indicado. Então, por exemplo, o xarope expectorante é indicado para aliviar a tosse e retirar a secreção do paciente. Contraindicação são as condições pelas quais o medicamento não pode ser utilizado. Por exemplo, gestantes não podem tomar alguns antibióticos, como por exemplo as tetraciclinas, que são ofensivas ao bebê. E fármaco é o produto químico contido ali no medicamento que vai interagir com proteínas, com receptores biológicos no nosso corpo para promover uma ação farmacológica. Aí vamos agora entrar nas vias de administração de medicamentos, que sei que vocês já estão craques também nesse conteúdo, porque já viram em farmacologia. Nós temos a via oral, é quando esse medicamento ele é ingerido, o paciente deglute esse medicamento e ele vai ser absorvido no estômago. Na maioria das vezes, comprimidos, cápsulas, medicamentos na forma líquida, como elixir, xaropes e diversos outros, alguns comprimidos mastigáveis também, eles são administrados por essa via. Temos as vantagens, que é porque são medicamentos de fácil administração, e as desvantagens é que são alguns efeitos colaterais que esses medicamentos causam, como náuseas, vômitos e desconforto abdominal. A técnica de administração de medicamentos por via oral. Basicamente, você oferece a medicação, se for comprimido, você oferece junto um copo de água, ou se for na forma de xarope ou de elixir, é solução oral, você já administra ali no copinho, de acordo com a dosagem prescrita para o paciente. A via inalatória é quando o fármaco ele é inalado pelas vias respiratórias. São fármacos que vão ali atuar para controlar problemas de saúde respiratórios, como asma, bronquite, problemas de enfisema, de DPOC, que são doenças respiratórias
pelas quais requer uma administração de um fármaco inalatório. Nós poderíamos citar Berotec e Atrovent como principais medicamentos inalatórios porque eles são broncodilatadores. Então, eles vão agir ali na crise para haver o controle da crise de asma, por exemplo, e é por isso que esses medicamentos são inalatórios, porque eles vão agir exatamente no sistema pulmonar. Temos as vantagens e as desvantagens. Se eu vou citar aqui uma vantagem da via inalatória, é que ela é uma via que não oferece riscos de contaminação para o profissional de saúde, porque você não vai estar ali lidando diretamente com o procedimento invasivo. E nós temos as desvantagens, é que poderá haver o risco de infecção cruzada entre os pacientes, caso aquelas máscaras de nebulização, aqueles dispositivos de inalação não sejam bem desinfectados. E a técnica que a gente utiliza para administrar esses medicamentos é colocar ali no copinho do inalador uma certa quantidade de soro fisiológico e ali a gente também acrescenta os fármacos prescritos, o Berotec, o Atrovent, e ali vai ser inalado pelo paciente. Nós temos a via sublingual, é quando esse medicamento, o paciente não ingere ele, mas ele é absorvido na própria mucosa oral do paciente, mais precisamente ali nos vasos sanguíneos embaixo da língua. Uma das vantagens é que é muito rápido a ação e o efeito de um medicamento administrado por via sublingual. E a técnica de administração, você pede para o paciente colocar o comprimido ali embaixo da língua, ele não pode deglutir, ele tem que ficar ali esperando que aquele fármaco se dilua completamente na mucosa oral, e a recomendação é que ele não engula o comprimido ou os restos do comprimido que foram diluídos ali mesmo na mucosa oral. Nós temos os medicamentos administrados por via parenteral, é quando o fármaco ele é injetado transpassando a pele, podendo atingir músculos, o sistema circulatório, no caso das injeções endovenosas, e também o sistema subcutâneo, que é a gordurazinha ali, por onde é administrada a maioria dos hormônios e também das insulinas. A desvantagem dessa via é porque o medicamento ele é absorvido de forma lenta e oferece riscos de contaminação para o profissional de saúde que está ali entrando em contato direto com tecidos e substâncias do paciente, correndo ali um risco de contaminação biológica no pérfuro cortante. As técnicas para a administração desses medicamentos são muitas e eu vou explicar aqui uma por uma a vocês. Mas antes de explicar técnicas de administração de injeções, vamos falar um pouquinho sobre as partes que compõem uma agulha e uma seringa. Aqui na imagem nós vemos que a agulha ela é formada pelo bisel, é esse orifício aqui externo por onde vai ser injetado o líquido da injeção. Nós temos a haste, que é o corpo da agulha, e nós temos o canhão, que é a parte terminal que fica acoplada com o bico da seringa. E na seringa nós temos a seringa em si e temos o êmbolo, que é por onde a gente empurra a medicação para o tecido, empurramos a medicação para o tecido parenteral do paciente. Aqui, de uma forma mais prática para vocês, nós temos o bisel, essa parte é o orifício externo, nós temos a haste da agulha e nós temos o canhão, essa parte aqui, final, no caso inicial da agulha. Nós temos o bico da seringa, nós temos o corpo da seringa e nós temos o êmbolo, que é essa parte de dentro que empurra, injetando o medicamento, certo? Qual é o segredo na técnica de administração de medicamentos e de injeções com seringas e agulhas? O segredo é você não tocar no êmbolo, porque isso pode contaminar o conteúdo da medicação. E o segredo é você não tocar aqui no corpo e muito menos no bisel,
né, na haste e no bisel da agulha, porque isso também vai contaminar a medicação, oferecendo riscos aí ao paciente. Com relação aos ângulos de administração de fármacos, vamos visualizar aqui a imagem. Nós temos seringas e agulhas para administração intradérmica. Exemplos de medicamentos intradérmicos é a vacina BCG e alguns testes de sensibilidade. Utilizamos um grau de 10 a 15 graus com a seringa muito deitada. Não está tão inclinada como no ângulo de 90 graus, mas ela está deitada, com o objetivo de atingir a pele. Para as injeções endovenosas, que são injetadas aqui na corrente sanguínea, utilizamos uma angulação de 25 a 30 graus na seringa. Para as injeções subcutâneas, medicamentos administrados na gordura do paciente, utilizamos uma angulação de 45 graus, a seringa ligeiramente inclinada, e nas injeções intramusculares aqui é uma injeção profunda, tem que transpassar pele, tecido subcutâneo, vasos sanguíneos e, por último, alcançando o músculo, usamos uma angulação de 90 graus, completamente paralela ao paciente. As injeções subcutâneas são depósitos de medicamento no tecido subcutâneos, que são absorvidos mais lentamente por essa via. Já falei da angulação para vocês, que pode ser até 45 graus nas injeções subcutâneas. A administração de pequenos volumes de medicamentos, de 0,5 a 1 ml de medicamento que é administrado na via subcutânea. Como é que a gente faz essa injeção? A gente pinça uma partezinha da pele do paciente, onde se tem muita gordura, essa região dos braços, essa região abdominal, não muito próxima ao umbigo. E ao pinçar, a gente vai notar ali a presença de tecido subcutâneo de forma mais nítida. Então a gente vai lá, faz uma angulação de 45 graus e administra a medicação. Vemos aqui um esquema mostrando a via subcutânea ou hipodérmica, angulação de 45 graus, longe dos vasos sanguíneos, porque uma injeção de medicamento subcutâneo não pode de forma alguma ser injetado na corrente sanguínea. Isso pode gerar um efeito muito grave para o paciente, e é por isso que toda vez que a gente vai administrar a injeção, tanto subcutânea quanto intramuscular, a gente deve aspirar ali o conteúdo para ver se vem sangue. Se vier sangue, desprezamos a injeção, aspiramos outra medicação nova em outra agulha e seringa e tornamos a fazer a técnica para injetar o medicamento no paciente. Agora falando um pouco sobre a técnica de punção venosa para injeção de medicamentos endovenosos. Primeiro de tudo, nós devemos preparar a bandeja de medicamentos, conferindo sempre a prescrição, o prontuário do paciente e também aqueles 9 certos que a gente também trabalhou em farmacologia. Paciente certo, dose certa, via, horário certo. E os outros também, né? São 9 certos a que a gente avalia. Logo em seguida, a gente se direciona ao paciente, faz uma antisepsia prévia com álcool ali, procurando o vaso sanguíneo que você vai injetar o medicamento. Para facilitar a punção, a gente estica um pouquinho a pele do paciente para fixar a veia. Então, quando a gente descobre uma veia bem calibrosa, por exemplo, no dorso da mão, a gente garroteia, coloca o garrote, faz a punção naquela parte, sempre no sentido contrário à circulação. Aliás, sempre no sentido de retorno dessa circulação venosa, né? A gente nunca vai puncionar um paciente, por exemplo, com a seringa e a agulha para o lado oposto da circulação. A gente sempre segue o percurso da circulação venosa, que é o retorno desse sangue para o coração. Puncionamos a veia com o bisel da agulha para cima, utilizando essa angulação de 15 a 30 graus para a injeção endovenosa. Aspiramos um pouquinho o êmbolo, sempre que a gente fizer a punção,
A gente aspira o êmbolo para notar a presença de sangue. E nesses casos da injeção endovenosa, se a gente verificar a presença de sangue na agulha, na seringa, então a gente injeta o medicamento porque estamos ali na veia, certo? Injeção intradérmica, vou falar bem rapidamente sobre ela. A vacina BCG e alguns medicamentos para teste de sensibilidade são administrados na pele do paciente, por isso que é uma injeção superficial e a angulação dessa injeção é de 15 graus. Utilizamos agulhas e seringas de menores calibres e tamanho. O volume também do conteúdo a ser administrado ali na via intradérmica é muito pequeno, vai de 0,01 a 0,1 ml. Então, são realmente volumes muito pequenos que devem ser absorvidos ali na pele. Durante a aplicação, a gente deve manter a pele do paciente esticada. Normalmente, a vacina BCG é feita aqui na região antero-posterior do deltoide, nessa parte aqui do deltoide, na região intradérmica. E nesse caso dessas injeções, não é necessário aspirar o conteúdo para ver se vem sangue, porque esse tecido epitelial é pouco vascularizado, não tem muitos vasos sanguíneos ali presentes e, com isso, não há necessidade de aspiração. Aqui nós vemos uma imagem mostrando detalhadamente a técnica de injeção intramuscular nessa região ventroglútea. Aonde é a região ventroglútea? É a região próxima à crista ilíaca, ou seja, ao osso da bacia. Aqui ao lado do paciente, próximo à coxa do paciente, do lado. O que é que a gente faz? A gente faz uma angulação em V, como tem aqui na imagem, próximo à crista ilíaca, procurando esse local aqui fofinho, onde nós temos uma região muito rica em musculatura pélvica. E ao localizar a crista ilíaca, a gente vai fazendo essa pinça em V, injeta a seringa com a agulha numa angulação de 90 graus e ali faz a injeção intramuscular do medicamento. Com relação às interações medicamentosas, a gente estudou também em farmacologia e vimos que alguns medicamentos, quando são administrados com outros medicamentos, têm a sua ação reduzida, ou um medicamento interfere na ação do outro. É o que acontece, por exemplo, com os anti-inflamatórios e os antiácidos, que a gente estudou em farmacologia. Eles, normalmente, quando são administrados concomitantemente, um vai interferir na ação do outro. Com relação à interação medicamentosa do tipo medicamento e alimento, alguns medicamentos eles não funcionam de forma eficiente quando o paciente está ingerindo leite e produtos do leite, como margarina, iogurte e outros produtos lácticos, que o paciente ele não vai ter uma boa resposta ali, como é o caso das tetraciclinas. Então, no ambiente de clínica médica, nós encontramos muitos pacientes com infecções usando tetraciclina e a gente deve saber que a tetraciclina, se esse paciente na dieta dele tiver ali na dieta dele leite, nós devemos orientar imediatamente ao paciente, também aos profissionais que trazem a alimentação dele, para suspender imediatamente o leite ou os produtos derivados do leite, porque o paciente está tomando tetraciclina e pode haver ali uma interferência na resposta do medicamento. Nós vimos também em farmacologia que pacientes alcoólatras ou que fazem uso de bebida alcoólica não podem tomar doses adicionais de paracetamol, porque o paracetamol provoca um dano hepático no fígado do paciente que faz uso de bebida alcoólica. Então, se nós estamos com o paciente alcoólatra internado em nossa clínica, nós temos que ter cautela com relação ao uso de paracetamol. E alguns medicamentos alteram o resultado normal ou natural dos exames laboratoriais. É a famosa interação medicamento e exame laboratorial. Nesses casos, nós devemos ter muito cuidado, porque, por exemplo, um paciente que está fazendo tratamento com amoxicilina, que é outro antibiótico. Esse antibiótico faz com que o paciente libere de forma mais usual
algumas dosagens de glicose pela urina. Então, se esse paciente vai fazer um exame de urina, vai dar um falso positivo para a glicose ali na urina por conta do antibiótico. Então, há um paciente que vai ser submetido a um exame laboratorial, nós suspendemos temporariamente o antibiótico amoxicilina antes dele fazer esse exame. E por último, para encerrar essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre estabelecer comunicação eficiente com o paciente. Todas as vezes que a gente vai administrar um medicamento no paciente, primeiro devemos pedir permissão, depois, com linguagem clara e coerente, a gente vai ali onde está o paciente, pede permissão e explica: olha, seu José, eu vou fazer agora o procedimento vou administrar seus medicamentos, quero que o senhor colabore, porque isso é para que o senhor se recupere mais rápido e possa receber alta mais rapidamente para que possa ir para casa. Então a gente explica o tipo de medicamento que vai ser feito nele, quais os possíveis efeitos colaterais, as possíveis reações adversas que esse paciente poderá ter com o uso daquele medicamento. A gente explica também qual a ação dele, para que aquele medicamento serve. A gente explica exatamente essas questões das interações medicamentosas, que por conta que ele esteja fazendo uso de vários medicamentos concomitantes, ele pode ter alguma reação, alguma interação. Então, tudo isso é importante que a gente esclareça, não só para o paciente, como também para o acompanhante, o familiar que está ali acompanhando todo o processo. Eles merecem e eles têm o direito de saber todas as terapias e todos os tratamentos que estão sendo ali executados para com o paciente. Então, na verdade, essa aula foi mais uma revisão de tudo aquilo que a gente já viu em farmacologia, mas que está também dentro da ementa de clínica médica, e à tarde nós teremos mais conteúdos para vocês. Obrigado a todos. Fica aí a atividade para ser respondida e enviada para o professor. Tchau.